Iniciar transmissão. Oh. É que ficou de boa. Ué, que estranho. Agora isso vai Caralho, ficou aparecer bom, aqui. velho. Eu achei que botando o PC aqui em cima ia ficar aparecendo, mas não ficou, velho. Melhor do Agora que eu vai. imaginado. Coisa boa. Vou Opa, botar pra cá. eu borrei isto tudo como estou num sítio improvisado. Ah, fica bom com ele borrado assim. Oi. Botar pra cá. Quer dizer, não é nada que já não tenham visto nos outros programas também. Tem isso também. Aí, estamos ao vivo. Você está ao vivo. Então vamos, sem fofoca, sem enrolação hoje. Por quê? Porque tem jogo, cara. Ah, a temporada voltou. Que jeito que não. Nossa, hoje tem jogo pra caralho, inclusive. Sério? Aham. Tem jogo que não acaba nunca mais. Mas bom, sejam todos muito bem-vindos a mais um querido e amado episódio do Forrada Podcast. Episódio número 53. E rapaz, 53 é um bom número, hein? Vocês gostam de 53? É o Não. da história do São Paulo. Não, não é não. Não é não. 51 que é o ano de fundação em tese do Palmeiras como grande, que eles falam que ele ganhou o Mundial em 51. Mas todo mundo sabe que não ganhou, né? Isso Futebol era é com a mão, pra você ter uma ideia. de tanto tempo que faz. Mas bom, episódio número 53 e depois uma batida de... Acho que foram 3 convidados, né? Em papo de 4 forradas foram 3 convidados. Hoje não teremos convidados, mas hoje falaremos da temporada europeia, que começou complexa, pra dizer o mínimo, né? E, bom, vamos ver o que a galera aí do chat vai falar. Dá um bom dia aí, uma boa tarde ou boa noite pra galera que tá chegando aí via chat. Mande sempre sua pergunta via chat, se inscreva no canal do Forrada que tá aqui embaixo, deixa o like, enfim, aquele pacotão todo que todo mundo sabe, tá? E, bom, pra gente começar, vamos começar falando dos favoritos? Ah, que coisa boa, hein, cara? Os favoritos. Como que tá sendo os favoritos pra você, Daniel? Tá gostando do desempenho dos favoritos? Opa, início da época, tudo normal. Não sei o que é que tu estás aqui a falar sobre isso. Porra! A tanta quantidade de zebra que tá acontecendo. Não? Não tá acontecendo? Não. Nem pensei que estivesse a falar de trading. Pensei que estavas a falar de real favoritos, estás a ver? Ah, não, Que é uma não. cena... Tô Não, falando de, tipo porque... assim, os favoritos tudo tomando gol, se Não. arrebentando. Certo, é verdade. Levei alguns gols. Isso é o menos, meu, não. Eu pensei que era assim uma provocação barata, futebolística. Afinal, não. Não, não é, cara. Calma, Não. Até você porque tá se eu muito. fosse. Hã? É que ele não fala a nossa língua, ok? Ele está habituado a ser um clube parelho, não está habituado a ser um clube favorito. Oh, É, Tem esse mas isso com o detalhe. tempo. Pode se ser que um for, dia. se for pra falar disso daí, cara, vai ficar ruim pro André, porque ontem o time dele tomou uma talagada, rapaz. Não Não sei se você vi, tá não vi. sabendo. Não. Já ontem fui fazer outras coisas à noite. Por É. isso mesmo que a gente vai falar de trade agora. Tipo assim, imagina você jogar contra o Sporting, tá ligado? Um clube que não ganha porra nenhuma. Não, Sporting não, é Braga, melhor, Braga. Não ganha porra nenhuma. Quando foi o último título do Braga? Não foi, nunca teve. Perfeito. Então é tipo isso. É igual o Botafogo, tá? O Botafogo está para o Braga como o Braga está para o Botafogo. Com todo Ok. respeito aos botafoguenses aí, Liug, não brigue comigo. Mas, o Botafogo, né, agora virou, né, rico. O Botafogo é rico, tem muito dinheiro hoje. E aí foi jogar contra o Flamengo. E aí aconteceu uma coisa triste ontem. Porque o Flamengo meteu um gol no Botafogo. Mas o Botafogo meteu 4 no Flamengo. Então, assim, Acontece, André. foi triste, cara. Acidente de, acidente de percurso. Olha, nunca leste aquele livro do Cisne Negro e dos eventos raros e não sei o quê. São coisas que acontecem em clubes grandes. É É. raro, né? Às Tá vezes aí. é chato. Olha o Real Madrid, coitado. Meu, de vez em quando é uma cena. É Pô, cena de clube empatou o grande. Real Madrid Quando ontem. acontece, parece que o mundo vai acabar, não é? Epá, mas depois voltamos sempre ao mesmo, que é ganhar constantemente.
E você falou certinho. Os clubes Eventos baralhos raros. não sabem essa realidade. Eventos raros. Ganhar Eu acho que é a palavra certa. constantemente desde 2019, certo, André? O quê? O Flamengo. Sim, É, sim. porque, Depois né? de 2019 virou eventos raros. Antes, mais ou menos. Antes era, né? Ah, um brasileiro aqui. Aí ficava 10 anos sem ganhar nada. É um carioca, né? Era mais ou menos assim, Uhum. não era? Meu, vocês têm uma coisa muito É assim mesmo. boa. Vocês têm uma coisa muito boa aí no Brasil. Vocês nunca vão querer que os estaduais acabem. Porque Nunca na vida. vocês conseguem sempre justificar um brasileirão vergonhoso com um estadual. É muito bom. Ou com uma Copa, Pô, ou mas sei é lá. porque assim, imagina que a sua Liga Nacional fosse um campeonato estadual, Daniel. Você ia valorizar? Não, Renazinho, não é a mesma É coisa. Tu sim, o sabes que Abel não falou que é, é. cara. O Abel falou que é. E se o Abel falou, tá Meu, falado, cara. tu não conheces os Tugas? Os Tugas Ô, argumentam Daniel, sempre o ponto ó, de vista vou, deles. vou, Sempre. vou te falar uma coisa. São Paulo tem acho que 12, 13 milhões de habitantes. Só São Paulo, cidade, tá Sim, ligado? cidade, sim. O campeonato estadual de São Paulo E tem mais tem. população que a população de Portugal. Eia, estás Exatamente, óbvio. cara. Exatamente. Então não tem Meu, como, entendeu? E aqui em São Paulo você Renazinho. tem, ó, São Paulo, Santos, vive um mau momento, Santos, Corinthians, Palmeiras. Aí você fala assim: ah, não, mas aí tem uns times ruins, né? Aí tem o Bragantino, tá ligado? O RB Bragantino. Tem os clubes do interior que estão todos na Série B. Pô, é fortíssimo aqui o Campeonato Estadual. Tem seu valor. Não, tem o seu valor, concordo, tem o seu valor, Tem porque seu tens ali valor. dois ou três, tens ali três, quatro clubes, ok. Eu entendo isso, não estás a ganhar só, não ganhas a clubes de fundo da tabela, eu entendo isso. Mas, meu, Tem mas a outros estaduais competitividade que não é a é. mesma, Tem mas outros não é a estaduais mesma que coisa. são, que Mas são mais fracos. não é a mesma coisa que o Brasileirão. E agora, sem estar aqui sem algum tipo de brincadeira, pá, eu vejo a qualidade do jogo do estadual e a qualidade do jogo do Brasileirão e a do Brasileirão, dos mesmos clubes, o ritmo competitivo é diferente. É porque estadual é começo de temporada, né? Os clubes Pode grandes ser usam também, como também pode ser. preparativo de começo de temporada. Sim, sim, está certo, pode ser também. Mas enfim, sei Vai, que tabela seguindo. do Campeonato Brasileiro tá atualizada, tá? Botafogo segue na liderança, Fortaleza fortíssimo com 45 pontos, Palmeiras que ganhou de São Paulo roubado, Menino Estevão tem que ser penalizado, tá? Menino Estevão tem que ganhar uns 10 jogos de gancho, porque o que ele fez com o Patrick foi maldade, tá? Fica aqui meu desabafo como São Paulino. E aí o Palmeiras achou um gol lá, ganhou do São Paulo, foi a 41 pontos. Bahia com 38, São Paulo com 38. E aí depois vem o resto dos times ali. Com 36, 30, 29. Mas parece que o pelotão de cima já tá definido, né? É do Cruzeiro pra cima ali que vai ter briga. Baixo do Cruzeiro acho que já É. acabou. O Cruzeiro, assim, não querendo Ah. treta com os cruzeirenses, mas falaram que contrataram até Rodrigo Arroz, contrataram na cesta básica o Pedrinho do BH. Nossa, cadê? Não, Assim, O desculpa, mas... Cruzeiro, o Cruzeiro vai ficar bem, pô. Vai ficar bem, mas eu acho que não é essa temporada, tá ligado? Igual os cruzeirenses estão Eu também achando. acho, mas... É. Isso, esse é o Os detalhe. Os cruzeirenses estão achando que vai cruzeirenses ser não campeão acham. brasileiro, pô. Eles são muito malucos, tá É, ligado? Mas enfim, pro Cruzeiro tá ótimo, pô. Brigar na parte de cima da tabela depois de 3 anos afundado, não tá ruim. Mas a gente tá falando de campeonato que tá no meio, certo? Não falando de começo de campeonato. Como é a ideia desforrada. Então vamos Sim. falar de começo de campeonato. Tá uma bosta. Vamos, pá. Tá Hoje uma bosta. provavelmente vai ser um programa mais curto, Eu mas vou, mantendo o nível. eu vou resumir. Tá uma bosta. Pronto. Ah, não está uma Eu, bosta. eu, eu até botei na thumb, temporada nova, Red Velho, porque, cara, é Não achas que está uma inacreditável. bosta? Uma merda gigantesca. Em rentabilidade sobre a stake está uma bosta. Nossa, eu tô achando. Não, em rentabilidade, assim, beleza, mas tá tendo muito, muito gol aleatório, assim, numas situações meio bizarras. O que é Sim, mas, comum de começo de temporada, nada a mas, acrescentar. sempre é. mas Só vamos, que vamos não é contextualizar. comum você ter um favorito tomando 3 gols, tá ligado? Igual a Napoli Mas, ontem. mas Renan, óbvio, está a acontecer, sim, certo, o Real Madrid não ganhou pá, com aquela equipa, ok, vamos encontrar. E não é não ganhar, não jogou nada. Valeu para apanhar o primeiro gol. Deu padrão, marcar o gol, vamos embora. E fechas e está tudo feito. Foi isso. Agora, pá,
Eu acho que sim, está já a haver umas aleatoriedades dentro do que está normal, mas tu estás a apanhar mais com as aleatoriedades. Vamos enquadrar. Passamos um ano a dizer que o mercado vem mudando e que vamos fazendo cada vez exposições mais longas e afins. O que é que tu pagas mais na tua vida? São exposições à zebra. Que há 2 anos não pagavas metade do tempo que pagas hoje em dia, por exemplo. Ou seja, é muito provável que quando isso acontecer, vamos falar com todas, ou quase todas. Eu acho que a nossa forma de trabalhar, mesmo elas não sendo iguais, caminham para que levemos com essa variância toda. Isso aí com E quando certeza. quando existe essa variância toda, metemos o dinheiro ao bolso. É? E faz parte. Eu acho que Mas em geral, vai tipo acontecer assim, mais durante a época. Esta época faz levar com mais vezes isso, na minha opinião, no do training. todo jogo de favorito, praticamente favorito, toma gol, pô. Todo jogo. E estamos falando de favorito, tipo Barcelona, tipo Real Madrid, tipo, sei lá, a Inter. Tipo, eu acho que o Milan era super favorito. O Milan tomou 2 gols, tá ligado? Tipo assim, Ok. tá muito esquisito esse comecinho de temporada, assim, em linhas gerais. Não tá, Opa, não tá eu por acaso. muito acutilante esse começo de temporada, pelo menos pro meu lado aqui. Eu em rentabilidade, eu estou a levar muito, muito golo, a minha exposição está muito, muito maior, os meus grinds estão maiores, e eu acho que está tudo mais ou menos dentro, mas em números médios eu acho que deve estar tudo muito parecido. Ah, já comecei a dar uma mudada ontem, eu comecei a decidir em, opa, dar uma mudadazinha, dar um equilíbrio. Para greens mais médios e menos variância, e acho que vou um bocadinho nessa toada, porque mesmo os números estando ok, olhando para o PL da semana, até para o PL da maioria dos dias, é uma montanha russa gigantesca e já aconteceu naquela sexta-feira no jogo, não foi nesta sexta-feira, foi sexta-feira uma semana, acho que no jogo do Queen's Park Rangers, daquele jogo em inglês, em que ele fez os golos todos, da segunda parte, levei todos, levei 5 golos Não, numa segunda parte. sem falar da Championship, né? Que a Championship Ah, começou o campeonato A mais over Championship- do planeta, Terra. Não eu- tem Não, campeonato mais tipo, over que o Championship. uma fusão da Turquia com a Bundesliga 2. Que desgrama é aquela mas ali? pronto, Championship veio cortando eu, giro eu essa errei, temporada. eu errei, eu tive falhas naquele jogo, ter conseguido escapar ali 2 golos seria o normal, mas mesmo assim ia levar muitos golos. Tive sorte, foi sempre tudo dentro da gestão, porque se não fosse tudo dentro da gestão tinha sido uma catástrofe. Eu acho que, pá, eu já vou começar a dar umas moderadas disto, porque quem já tem muita experiência disto já sabe que tempo de exposição a greens maiores também está associado a variâncias maiores. E equilibrando a coisa, às vezes os resultados até são similares e a variância só é mais suportável, não dói tanto. E eu dei uma amenizada nisso, acho que vou manter, acho que vou manter e, e acho que as coisas vão caminhar Eu para o lembro. chamal, como sempre. A gente citou já alguns jogos aqui, né? E eu lembro de alguns dessa. A temporada começou praticamente quinta-feira, né? Que foi quando teve a La Liga, né? Do próprio jogo da La Liga, a gente teve um Girona que não era favorito, pra minha surpresa, né? Mas foi um jogo 1-1. Teve o jogo do Getafe também, Mas que jogou aí muito, mas jogou muito bem. Mas jogou jogou muito bem, bem. só não tem a mesma qualidade, porque eles O jogam segundo tempo, realmente o segundo bem. tempo do Girona foi muito Eu bom, só fiz a realmente. segunda parte, eu só fiz a segunda parte. Aí o Bilbao, por exemplo, que era favorito, também tomou gol, acho que foi contra o Getafe, na quinta-feira mesmo. E não me lembro, mas sim, Era sim. favorito, tipo, de 1,60, 1,70, assim, e Mas não tinha acabou o Nico tomando gol. Williams, certo? Não tinha o Nico Williams e sentiu-se uma diferença bem, bem Tinha. grande a falta dele. Ele entrou, acho que no segundo tempo. Sim, mas não jogou de início, notou-se bastante a falta dele. Mas assim, em geral, a temporada Não. começou E a Inter? castigando Meu forte. Deus do Não, céu. a Inter foi o mais A Inter de Milão, inacreditável, diria aquele eu. gol. A gente falava tão bem do Sommer. Ele vai, meu. Nossa, Ai, não vejo isso até meio pesado. aquele lá foi ridículo.
Tá levando uns gols muito aleatórios, muito aleatórios. Epá, Assim, ó, por mim, eu fui para os jogos mais. Eu tô fazendo jogos com mais delay e tal. Eu fiz La Liga, fiz italiano e tal. Mas quando tinha dinheiro, eu fui muito para Pocal. A Pocal, como é uma eliminatória e tem muito time favorito, tem um super favorito que eu tirei de lado. Mas alguns favoritos contra um time da terceira divisão, eu não levei tanto gol, não, assim, porque os jogos foram bem fáceis de ler. Tipo assim, o favorito fazia 2 gols e eu. dava uma segurada, aí pagava a posse da zebra, aí contra-ataque eu fechava da zebra, assim, se fosse muito, mas eu não fechava quase da. Sim, foi um final de semana que eu trabalhei pouco, eu poderia ter trabalhado mais por alguns motivos aqui, mas o que eu trabalhei não foi tão ruim, tanto é que eu levei o gol só o da Inter, mas levei por muito, né, esse que é o problema. Mas enfim, eu fui com Eu acho que um mata-mata que eu achei melhor. Eu acho que dos top times, assim, falando de Pocal é tranquilo porque é Copa. Tranquilo não, né? Mas tipo assim, é porque é Copa, então é mais aleatório mesmo, a gente sabe, né? É tipo o primeiro jogo da temporada de alguns times, né? Então acaba Sim. que até que é um preparativo mesmo, tipo o Bayern, né? O Bayern fazer 4-0 só contra aquele time Imagina horroroso, que o tá gol ligado? fiz tipo meia dúzia de minutos da Pocal. A maioria do tempo que eu lá fiz foi o Leverkusen de Stuttgart. É óbvio, cheguei lá, veio logo dois. Cheguei lá sem saber como é que estava o jogo, veio logo um gol que até andei de lado. Mas Assim, sem grande o valor discutível. Mas O era mas não outro, foi taça o também, outro, Pocal, né? não, Esse Daniel. daí. o outro achei que era uma Pocal foi situação de Supercopa. mercado e também levei. Pronto, e foi isto. A minha história da Pocal está essa. Aliás, Não, olha, peraí, a peraí, minha peraí, peraí, história de peraí. clubes da Bundesliga está assim uma coisa agressiva este ano. Querias que eu te desse razão? Não, Daniel, não foi Pocal, foi Supercopa da Alemanha. Foi Supercopa. Meu, é merda. Aquilo foi uma putaria. Não, foi, porque é dois Não, times Tipo, muito não. bons, né? parando pra Sim, as pensar duas equipas são boas, sim. nessa primeira rodada assim em geral, acho que os únicos favoritos que de fato confirmaram seu favoritismo pra valer foram os favoritos da Premier League, velho. E ainda assim, o Vinícius Caetano ali no chat, ele lembrou bem, velho, que esse final de semana teve muita falha defensiva bizonha. Sim, bizonha realmente. É o gol do É. Newcastle, por exemplo. Eu não tava no Newcastle, porque eu tava no jogo do Também Arsenal, não né? dava. Mas foi Nem assim, vi. inacreditável. Mas assim, City, Arsenal e Liverpool, que são os três times que pra mim vão brigar pelo título, os três ganharam bem e convenceram pelo desempenho, né? O jogo do City, eu acho que se destaca um pouco mais, porque era contra o Chelsea, né? É um jogo mais forte. O Liverpool contra o Ipswich, provavelmente o time rebaixado, né? Tem que dar uma olhada como que vai ser o Ipswich essa temporada. E o Arsenal contra o Wolves. O Wolves, beleza, um time que deve tirar ponto dos times maiores, vamos dizer assim, mas ainda acho que foi bem incisiva a vitória do Arsenal ali, sem muito mistério. Acho que foram os únicos, assim, que de fato confirmaram mesmo. Não à toa são os melhores times, né, do planeta, provavelmente. E assim, começo de temporada, né? Dito isso, a gente tá mais suscetível à variância porque de fato eles não têm, né, aquele estadual, né, pra preparar e arrumar os Sim. times. Então acaba que de fato começa já valendo, né? Tipo o Bayern. O Bayern começou valendo. Se o Bayern é eliminado da Pokal de novo por um time ridículo, pô, pelo amor de Deus, né? Que crise, né? Nossa, eu achei que eles foram bem assim de boa, porque 4x0 pro time. Eu não sei nem falar o nome. O WM, sei lá É o como é que U, fala. né? Acho que é o U que fala. Eu acho que eles foram assim, bem de boa, porque eu acho que nem precisava ser muito. Eles não podem fazer igual eles fizeram a temporada passada, porque eles não estavam dando conta. Pegou um time fraco, Eles foram ainda eliminados assim, pelo Braunschweig, não foi? Ou foi pelo Saarbrücken. Saarbrücken, verdade, verdade, O verdade, verdade. Saarbrücken chegou na semifinal Saarbrücken, ou na final, né? exatamente. E aí. Só que eu acho que eles têm outro técnico e tal, vão vir bem. Só que é igual eu falei, foi um mata-mata e tal. Tanto é que teve 2 rodadas da Bundesliga 2, foi boa. Só que eu fui fazer Bundesliga 3, aquele jogo que não acontece nada, eu levei 2 gols e mais um no dia, foi o meu pior dia no trade. Esse mês vai ser complicado, assim, fazer o resultado que eu queria, que eu tava achando que eu ia fazer. Porque foi o meu pior dia no trade, de todos os anos que eu tô trabalhando. Foi Sério? Foi sério. o quê? Eu levei um Na Bundes gol 2? 3 Bundes 3? em Gol-Star, o jogo 0x0. Nada, nada. Aí, eu não sei se foi falha, alguma coisa assim, saiu o gol.
E foi depois de uma substituição com parada d'água e tal, e foi buscando. Falei assim, não, eu ia plantei pra fechar. Aí joga uma bola pra dentro da área, gol. E aí a odd, sei lá, na 365, o jogo uma bosta, tava, sei lá, tô chutando, eu não lembro direito. 166, lá tava 2, um negócio assim. E foi subindo. E aí foi buscando. Eu falei, velho, 2 para 166, o jogo já tava mais pra frente. Vixe, agora eu recupero é só na correção. Soltou a bola, balão pra frente. Pô. Gol. É. Não tem o que fazer, né? Assim, o jogo tava 1-0 já, jogo posto. Ficou 2-1. Só teve esses em 3 minutos. Teve jogo. O resto não teve mais nada. E foi os 3 minutos que o mercado deu oportunidade. Parece até que tava mitrado, né? Sim, sim. Não, tava até com o lucro indo bem, porque não tava acontecendo nada, a odd estava alta. Mas Essa, eu já essa... saí do rap e tal, mas. Uma coisa que eu acho que É isso. é bem factível, assim, e meio que não dá pra nem discordar, é que esse começo de temporada, velho, tipo, os jogadores estão desatentos, pô. No jogo da Roma Mas eu acho que ontem, do começo. o jogo da Roma ontem eu fiz um puta lucro, mas, mano, minha alma quase saiu do corpo em um momento lá. O goleiro simplesmente furou a bola, porra. E a bola tava entrando no gol, tá ligado? Entrando no gol. Tipo assim, foi inacreditável. Pura desatenção, o goleiro foi dominar olhando pra frente, tá ligado? E a bola passou debaixo dele, velho. Tipo, uma doideira. Então acho que o nível de concentração dos jogadores tá meio zoado. O que eu acho que é Alguns, comum. muda, Oi, pra falar. alguns mudaram técnico, outros não e tal. Mas assim, os caras estão voltando. E tem time que volta um pouco antes, é igual tipo estadual aqui. E aí a parte física, até começar a engrenagem a ir do jeito que eles querem, demora. E aí vai pegar, tipo. Parece que eles começam, principalmente os favoritos, começam com meio enferrujado, sei lá, e tá começando. E por isso mesmo que eu acho que tem. Os times menores vêm com mais, sei lá, com mais. Eles começam antes a preparação física, com mais gás, pelo menos é o que eu tô vendo assim nos jogos. O da Inter ontem tava perdendo de 1-0 e naquela preguiça fez um gol lá de cabeça e foi aquilo no final que prevaleceu o favoritismo, fez um gol e ainda levou no final. Mas assim, eu acho que eles começam antes, então a parte física no começo é bem complicada. Toda começo de temporada é assim. A gente reclama e no final da temporada a gente reclama. No meio é que fica bom. É Toda porque vez é se, isso. se você parar pra pensar assim friamente, eu acho que esse mês em geral, né, falando do mês de agosto, tá um mês muito difícil, velho. Muito difícil mesmo. É, pra tudo, Uhum. assim, em linhas gerais. É aquele mês que, cara, as oportunidades que você tá em lei acabam não saindo gol. As oportunidades que você tá em back acabam saindo, tipo, tá sendo castigado mesmo, sabe? Aquelas situações chatas. E tá tendo destaque um ou outro jogo, assim, que eu tô conseguindo fazer um bom lucro. Mas, assim, todo jogo... Por exemplo, o jogo do Arsenal foi um jogo bom pra mim. Mas eu tomei os dois gols, pô. Tipo assim, eu tomei os dois gols. E então tá tendo jogos, assim, que você toma gol, mas ainda consegue dar uma recuperada dentro do próprio jogo. E tá sendo muito difícil em um aspecto técnico, assim, pra mim, que é... Se o momento do jogo é muito back, cara, não tem muito o que você fazer, a não ser trabalhar com viés majoritariamente de back. E, mano, se sair o gol naquele micro trade que você quer fazer, paciência. Ok, acontece. Agora, tem jogos que de fato eu tô com viés totalmente de lei. Só que, cara, tem algumas oportunidades pra back que eu não tenho como não tá dentro. E aí você fica dentro e toma na cabeça. Tem havido muitos golos nessas situações, E, sim. e Eu acho. isso é aleatório, né? Não interessa se tá no começo de temporada, se tá no fim de Aliás, temporada ou no meio, né? o meu PL nessas situações fala bem, que eu fui comparar logo pós-Mundial, o Mundial Europeu, Aham. e nos jogos que foi havendo, essas situações de back só pelo mercado, eu fiz um montão de stakes, assim, tipo 2 semanas, sempre para bombar, um monte, um monte. Sei lá, levava tipo 2 semanas, mais de 20 stakes. Ahm, e agora tipo está ao contrário, tipo, tive 2 semanas bem variância positiva em abordagem de pagar risco e fazer oscilações maiores só pelo mercado. E agora o sábado foi um massacre, levei uns 9 golos no sábado.
coisa assim absurda. Sábado Tudo o que eu sábado deu uma estava machucada mesmo. tudo o que eu estava a entrar estava a levar golo e pá, umas há aí umas situações que são sempre discutíveis, são, porque é aquela coisa, vai pagar muito, mas o que é que está o risco deste jogo? Quanto é que está o risco deste jogo? E coisas desse género. E às vezes são jogos que estão tão over, Até por que ser nós começo de temporada, perguntamos né, se. Daniel? Tipo, Não Eu, sei, eu eu acho que isso ia vai fazer acontecer uma mais pergunta para vezes. vocês. Vocês não acham que. Eu não acho por causa do trade em si, mas pelos jogos mesmo. Jogo de seleção eu acho muito mais lento do que jogo tipo, dos campeonatos que a gente faz. Então, mensurar a intensidade do jogo tá over ou não, porque eu lembro do europeu, tipo assim, jogo over é aquele jogo que tem contra-ataque, mas eu acho que tem mais cadência, mais assim. Agora, Não é tão bem jogado. As equipas não são tão bem treinadas. Dá sim, para sim. perceber que não têm o mesmo tipo de rotina. Vai lá ver um jogo de Leverkusen, a ver se não sai sempre tudo bem, meu. Tipo, até enerva, os gajos não têm espaço, arranjam ali duas, três tabelas, aparece um gajo a desmarcar, sei lá, corre-se. Tipo, em si está tudo, estás a ver, está tudo direitinho, não sei o quê, e de repente, e as coisas saem sempre, ok? Ahm, e nos jogos de seleção, às vezes até sai sempre. Só que eles não arriscam tantas situações de um risco maior, por exemplo, da jogada se perder. Estás a Mais ver? fácil de ler, é mais fácil de ler, eu acho. Não arriscam tanto e nos clubes arriscam e claro, e depois as É equipas mais fácil de pagar as muito coisas bem no seleção. treinadas, tu percebes isso. Por causa disso, são mais bem treinadas os times do que as seleções. Ai, Por de exemplo, longe. posso construir a posse do Leverkusen lá em construção do ataque. Beleza, você pode pagar. Bicho, mas o risco é muito maior de você pagar o da França, que é uma das melhores, se não a melhor seleção que tem. Vai lá Porque, pagar, cara, o jogo é outro. vai lá O jogo pagar o é do outro. Leverkusen agora contra o Stuttgart. Este É, último jogo. porque eles, eles Benzias, cada é, vez que eles atacavam, benzias. Os últimos 15 minutos do Leverkusen, meu, era uma cena de, sei lá, eu não. Chega uma altura que às vezes tu estás a ter as coisas a acontecer e tu consegues dar uma precificação pela quantidade de risco, tipo, eles até não estão a perder bolas, mas não querem tentar finalizações e meter bolas na área a qualquer custo e coisas do género. E tu, e a nossa visão dá-nos uma precificação, nem que seja por senso comum, por experiência. Mas há, às vezes há alguns jogos em que tu de repente o sistema tático que tu estás habituado parece que as equipas estão encaixadas. Mas de repente todos os ataques é uma oportunidade de gol, ou resulta sempre numa segunda coisa, um ataque resulta sempre num canto, um ataque resulta sempre noutra bola que depois recuperam e dá outro ataque, dá sempre mais qualquer coisa, estás a entender? E eu perco a precificação. sim. E devia dar uma abrandada até quando isso acontece. Eu devia, espera aí que isto não está para mim. E ainda está difícil de eu dar umas abrandadas nisso, mas tenho que dar, porque lá está, se eu perco referências eu não tenho precificação e lixo tudo. Eu tava até Cai falando no com o limbo. Daniel sábado ou domingo, que a gente tava conversando, a gente chegou mais cedo. E aí, perguntando como é que tava, eu falei que eu tô pagando mais coisas e tal, por causa do viés e por causa de algumas coisas, eu sou muito cagão, tô tentando tirar um pouco, porque é preciso, não tem o que fazer. É difícil para quem mas não tem o que fazer. E aí, tem alguns times que é mais fácil de pagar as coisas, mesmo a odd tá no mesmo lugar do que outros. O Leverkusen é um que eu tenho muita dificuldade. Ano passado, esse ano eu não sei, porque quanto mais você vê, mais, tipo, a gente falou muito do São Paulo e o Daniel, porque a gente viu que quando eles não queriam, eles não queriam. Ele pegava a bola na linha de fundo, vou pra cima, não, vou tocar pra trás. E sabia defender. E sabia Sabia defender. onde podia vir um Isso é contra-ataque, a gente importantíssimo. tava dando back. Agora o Leverkusen, ele tá com a bola dominada no meio, eles não querem. Só que eles tocam tão bem que o espaço abre e eles acham. Ano passado eu levei muito gol assim. Eu lembro certo, no começo do campeonato, eu gostava de fazer o jogo do Leverkusen. Eu acho que depois eles pegaram, encaixaram. Eu tava evitando. Tipo, eu tava evitando mais o jogo do Leverkusen que do Bayern. E olha que eu não gosto de fazer o jogo do Bayern. Eu gostava de fazer Nossa, Leverkusen. assim, porque Sempre.
Eles pegavam a bola, roubavam a bola, vai ter espaço. Não, eles roubavam a bola e iam construir. Eles arrumavam espaço. E assim, eu acho que o risco muito maior do que, talvez não o que paga, porque aí tem que ver o preço, mas assim, era muito Eu difícil não dar alguma preciso, coisa. eu preciso de mais alguns jogos preciso de ir fazendo jogos dessas equipas que dá algumas que já faziam ano passado e de fazer de outras novas, que tu às vezes não sabes explicar bem as situações, mas tu já entendes quando é momentos de back e momentos de estar fora e conseguires e coincidires isso com o mercado. Opa, as 5 primeiras jornadas vai ser um bocadinho assim, ok? Mesmo que não tenhamos essa variância toda e os resultados sejam bons, o clique não vai ser com a mesma confiança nem tão certeiro, ok? Isso faz parte, pá. E uma coisa que eu tô vendo, só para terminar, principalmente Bundesliga, que é um dos campeonatos que eu mais faço, se não o que eu mais faço, Bundesliga 1 e 2. Eu vou pegar, tipo, aquelas listas que tem para ver e tal, porque, por exemplo, Hoffenheim, eu sei o jeito que ele joga, de tanto fazer. O União Berlim, eu sei o jeito que ele joga. Sim, lembro mais ou menos. E se mudou o técnico, muda totalmente, porque eu não sou muito de olhar pré-live e tal, igual o Renan tá dando certo e fazendo, mas saber como é que joga o time, eu acho. Tanto é que o São Paulo, que a gente sempre fala, foi por causa disso. Tanto que a gente viu como é que trabalha, foi o melhor time meu e do Daniel. Enfim. É porque essas coisas todas, né, elas vão para além da parte técnica, né? E tudo que vai para além da parte técnica te ajuda na parte técnica? Com certeza sim, né? Porque são ingredientes a mais que você vai acrescentando, né, na sua receita de ver mais, né? Vamos dizer assim. Mas quando você para pra pensar friamente só na parte técnica e ignora como esse time joga e tudo mais, e você só tem a história desse próprio jogo, tipo, é meio que indiferente, né? Você ter mais informação ou não sobre como aquele time joga ou tudo mais. Só que, querendo ou não, no começo da temporada, os próprios times, eles. Cara, claramente você vê, principalmente pelas defesas, até comentaram aí. O retângulo mágico que ele mandou, até que as defesas ainda se estão a encaixar. E o pior, né, que ele até comenta, já vão parar na data FIFA, porque vai ter data FIFA agora já. Então, meio que não vai dar tempo desses times, né, meio que se encaixarem e pegarem ritmo competitivo, porque já vai ter uma pausa. Então isso é horrível, né? E eu sinto que todas essas coisas que vocês falaram são super importantes, mas elas vão para além da parte técnica, né? E a parte técnica, você avaliando e você tomando posições único e exclusivamente pensando na parte técnica de mercado, porque tava pagando 3% e esse lance vai pagar 4, 5, sei lá, só pra dar um exemplo aleatório, é, meio que você não tem escolha às vezes. Meio que você fica de mão amarrada. Você fala assim, cara, eu tenho que estar aqui dentro. Tipo, no jogo que você falou da Bundes 3 lá, André. Tipo, você não tinha opção, tá ligado? Tipo assim, o mercado ele te empurra pra Claramente. oportunidade. E aí, bicho, se o gol acabar saindo naquela oportunidade, acabou, né? Agora, eu vejo algo que eu não tô fazendo, mas que eu vou fazer, e eu já comentei isso em outros forradas. Eu acho que foi logo depois quando acabou a Euro, que é a questão de fazer uma gestão, né, de risco ou de agressividade perante as competições, né? E claramente minha melhor competição é a Premier League. Tipo assim, claramente, claramente. É, La Liga foi bom também, mas nada de muito especial. Itália, tragédia, como sempre é. Itália pra mim é uma tragédia. Eu sou lucrativo lá, mas a variância é um bagulho absurdo, sabe? Tipo o gol que eu tomei ontem, o 3-0. Pô, é inacreditável aquele gol, sabe? Tipo do Verona. Tipo, a 1,09 ali, o mercado já tava com potencial pra descer ali pra 0,6. Tipo, o time já ganhando por 2-0. Verona já ganhando de 2-0. Foi lá, deu uma de Messi, enfim, gol 3-0 e eu fico com uma cara de otário. Mas aí logo na sequência já veio o jogo da Roma, que já limpou o Red e fiquei com um bom lucro ali na Roma, apesar do segundo tempo ter sido muito difícil. Mas acho que o que vale para esse começo de temporada, acho que não é. Obviamente, isso é importante, né? Estudar as equipes, entender como que eles vão jogar, entender as necessidades e as demandas de cada time. Mas acho que nessas primeiras rodadas o que a gente tem que fazer mesmo é conseguir separar, sabe? Tipo, segregar os times que vão ser topo de tabela, os times que vão brigar na meiuca ali e os times que vão brigar na parte de baixo, né? Pra não cair. Porque quando a gente tem essa primeira noção, né? De onde esses times vão brigar, a gente consegue meio que entender o que esperar do comportamento
do mercado e do jogo, né? De acordo com os confrontos que vão acontecer. Tipo, o jogo do City e Chelsea, que informação que você tira dali? Poucas, né? Não é uma informação assim tão relevante. Não podemos dizer que o Chelsea vai ser um fracasso esta época por causa daquele jogo, por exemplo. Exatamente. Assim como você pega o jogo do Liverpool, por exemplo, que ganhou de 2-0 também, e não dá pra você saber se o Liverpool vai brigar lá em cima. Eu acho que vai, tá? Mas é o Ipswich, tá ligado? Tipo assim, foda-se esse time. Sim, Esse time sim. provavelmente vai brigar na parte de baixo. Então entender mais ou menos onde que esses times vão ficar pode Eu ser acho que não. importante. Hã? Eu acho que o Ipswich não vai brincar na parte de baixo. Eu acho que o Ipswich vai dar a meio da tabela. É, vamos ver, assim, vamos ver, né? Se ele andar no meio da tabela, essa vitória do Liverpool foi boa. Se ele andar no fundo, foi uma vitória que, tipo assim, todo time que tá querendo brigar por algo vai ter que ter, né? Tipo assim, ganhar de fora de casa do Ipswich vai ter que ser algo que o City vai ter que fazer, que o Arsenal vai ter que fazer, né? E se for meio de tabela, talvez o empate seja razoável, né? Uhum. Mas enfim, eu acho que no começo da temporada o mais importante é isso, sabe? É você meio que conseguir dividir nessas primeiras 5 rodadas ali onde que cada time vai brigar. E em cima disso, tomar decisões pelo mercado, especulando ou imaginando que, tipo, no longo prazo aquilo ali vai ter valor independente de ser começo, meio ou fim de temporada. A necessidade não existe em nenhum jogo. Tipo assim, a necessidade extrema, né? Então, nesse aspecto, os preços estão pouco influenciados. Mas algo que eu quero comentar com vocês aqui é sobre o comportamento, principalmente na Premier League, tá? Que é onde eu mais domino o mercado, posso dizer assim, de gols. Sabe? As movimentações do preço pós-gol eu tô achando meio aleatório. Em alguns aspectos, em outros vai já para dentro de uma linha mais de normalidade. Isso foi até algo que eu comentei bastante no Alpha lá com a galera. Mas não sei a opinião de vocês, como que vocês estão achando a volta desses preços aí? Vocês estão achando que tá meio normal? Vocês estão achando que tá um pouquinho diferente? Vou começar, Daniel. Opa, eu não tenho grande opinião para já para dar, porque, sei lá, pareceram-me relativamente justos, porque olha lá, vamos supor que um jogo do under 2,5, a linha de fecho, ou seja, quando vai para o live, está a 2. E houve 4 golos. Houve mais golos do que o esperado. Mas se esses golos saem de bola parada, ou se esses golos saem de lances aleatórios, esse preço está errado. Ou sai de uma falha defensiva, esse preço está errado. E não é em jogo jogado, não é em construído, não é com intenção, não é. Entendes o que eu estou a querer dizer? Sim. O jogo estava precificado para 2 golos e meio, para 3 golos, vá. E estava 3 gols e de repente o Sommer tem aquela defesa, meu, estava mal precificado. Estava bem precificado. Vai outra ver outras vezes em que a bola devia ter entrado e tirar a bola em cima da linha. Isto é a média das coisas, não é um jogo isolado. O jogo do Real Madrid, por exemplo, ele foi precificado o under 2,5, sei lá, 2,20. Aí, pré-live. Mais 5 para cima, mais 5 para baixo, não foi muito diferente disso. Ah, pá, ficou 2-1 igual. Mas ele estava mal precificado. Ele se calhar até estava mal precificado, se calhar devia ter sido 2. Porque se o Real Madrid não tem tido necessidade, eu nem sei se o Real Madrid tinha tido tanto volume ofensivo. Entendes? Tipo, quer dizer, depois muda o cenário e se aquele cenário fosse o pré-live, ela não estava a das 20, estava a das 50. Mas muda o cenário por o Real Madrid depois não estar a ganhar. Sim. Mas, meu, o que é que o Real Madrid produziu depois do empate? Eu não sei se teve uma ocasião de golo flagrante, por acaso teve. Teve uma ou duas, mas numa segunda parte praticamente inteira. Muito pobre. E aquilo meio que estava precificado. Foi. Eu acho que anda tudo mais ou menos correto e nós andamos a levar. Porque olha lá, pode estar muito bem precificado, mas tu vais fazer a oscilação de mercado, tu vais fazer um trade pelo mercado, vais comprar um canto que te vai pagar 8% e te levas gol naquele canto, aquilo estava bem precificado e tu levaste o gol na mesma. Ah, É, pá, porque ele tá bem eu acho que precificado pra sim. temporada toda, né? Não Eu acho necessariamente pra que aquele jogo, eu né? não vi, eu não vi assim nada.
muito escandaloso. Mas se não for muito escandaloso, eu também não sei, não tenho essa convicção toda para precificar e eu só vou na intenção do mercado. Eu só leio a intenção do mercado e eu vou atrás, seja para dar lei, seja para dar back. Não vi assim nada muito escandaloso, na minha Muito opinião. alarmante. Pra você, André, Sim, percebeu alguma coisinha? Tirando esse jogo que eu percebi que eu levei um head gigantesco. Não, eu acho que tá, assim, eu não fiz muito Premier League, eu fiz metade de um jogo, nem sei se saiu o gol, nem lembro qual foi no começo, mas dos outros eu acho que não, eu fiz muito jogo de favorito, então quando o favorito fazia o gol, abaixava muito já. Eu acho que pelo menos os que eu vi tá na mesma. Tá, houve não um tá jogo, nem... desculpa, André. O Liverpool. O Liverpool estava altíssimo e o Liverpool não produziu nem perto. Na segunda parte, depois equilibrou mais, mas de longe de produzir para aquela odd. Longe de volume de jogo para aquela odd, ok? É assim, atentos ao jogo do Liverpool, ok? Podemos não ter a máquina tão bem oleada como do. Caramba, Klopp? do treinador alemão. É o Agora Klopp. não me está a vir o nome do clube. É porque, assim, eu comentei isso porque eu percebi várias movimentações meio esquisitas, assim, correções de linha de preço meio aleatórias. Então, um ponto aí pra galera que tá assistindo a gente ficar atento. Se é algo que você já fazia ano passado, temporada passada, né? Pra você observar com carinho. Observe os favoritos. Quando o favorito faz o gol, é esperado que, em alguns times, obviamente, né? Que ele vá para fazer o 2 a 0, mantenha o comportamento e aí a linha de preço ela corrige muito pouco. E tá tendo alguns jogos assim que o favorito confirma seu gol, por exemplo, e o mercado tem um comportamento diferente. O mercado corrige algumas linhas de preço. Então tá um pouco esquisito esse comportamento, sabe? Então fica a tip aí para quem tá assistindo, dá uma observada com carinho nisso, porque eu acho que tá diferente um pouco. Agora com relação a euro, o impacto da euro nesses mercados europeus, vocês perceberam alguma coisa? De alguma movimentação Não, diferente da euro? Não, mas também não, não. não, mas também não sei se houve comportamento que despertasse isso, ok? Porque tu vais ter essas lateralizações, imagina que, sei lá, que o Real Madrid, a cada bola que metia na área era uma oportunidade de golo, ok? Antes não acontecia uma lateralização gigantesca e provavelmente com o comportamento do mercado da euro iria haver lateralizações gigantescas, ok? Eu acho que quando coincidir comportamento de jogo barra necessidade, tem que haver cenário provavelmente cenário de necessidade e comportamento. E antes não teria, vamos supor, antes não tinha uma lateralização de 3 minutos e eu acho que quando acontecer vai ter 3, 4, 5 às vezes, dependendo do minuto de jogo, ok? Eu acho que não houve oportunidade para que isso aconteça, mas vai acontecer com certeza, eu acho. Cara, eu vou discordar um pouco de você, porque eu acho que teve oportunidade pra isso Não, acontecer pelos favoritos, aonde? vários terem tomado gol, sabe? Tipo no jogo do Barcelona, teve Mas oportunidade tiveste disso comportamento, acontecer. tiveste comportamento da equipa. Cara, na Euro às vezes não precisava ter muito comportamento, né, da equipe pra o mercado lateralizar. Às vezes era só uma necessidade. E a gente teve bastante favoritos saindo perdendo, mas eu também não vi, tá? Mas É, viste isso acontecer? Não viste? eu vi necessidade por Não, mas parte não viste do. o mercado a corresponder a ser similar ao Não, da Euro. não vi. Isso me chamou um pouco a atenção. Porque eu vi esse comportamento muito no Brasileirão, por exemplo. Algumas vezes já. De Mas é mais sair um propenso. gol, ser um gol aleatório, o mercado lateralizar pra caramba. E durante 10 minutos, 15 minutos, um jogo do Grêmio e Juventude, por exemplo, pra mim é um exemplo desse. O Grêmio sai atrás do placar, o Grêmio tava bem no jogo, aí o mercado fica lateralizado tipo 10 minutos, o Juventude faz o Não dois pode a ser. zero Enfim, Mas então não eu pode ser mais vi, só propenso, ó, que Renan. na Europa eu não. Oi? Não pode ser mais propenso por as odds serem mais baixas. Ah, não eram odds tão baixas assim no jogo do Grêmio, por exemplo. Eram odds Hum, 1,80, 1,60, o 2,5, tá ligado? São preços razoáveis ali. Mas enfim, eu não. Só eu queria levantar esse ponto aqui, porque eu também não vi. E eu acho que teve oportunidade pra isso acontecer, cara.
teve a oportunidade para isso acontecer, mas não percebi, pelo menos. Opa, eu só posso falar pelos jogos O que eu próprio Real andei. Madrid ontem. Tipo assim, eu acho que o melhor não exemplo teve. é o Real Madrid. Porque teve Eu muita percebo o que tu estás a necessidade, dizer. mas o mercado. Tinha necessidade, mas o Real Madrid estava morto. E aí também pode entrar o fator conhecimento das equipas, Na porque Inter também, no Milan. a Sei lá. Euro. Sei lá. Tiveram alguns jogos que poderia levantar essa possibilidade. Mas apesar de não ter esse comportamento. Mas houve tentativas. Houve uns 2 mercados, por exemplo, que teve os indicadores para isso acontecer. E o jogo depois não deixou. Houve um mercado, qual é que foi o mercado que deu uma varridela enorme para cima, levou tipo 14 capas. Tu estavas nesse mercado, acho eu. Levou os 14 capas em lei. Não lembro. Ontem? Ah, Ou sábado? sim, acho que foi ontem. Levou uns 14 capas em lei no Under. Ahm, e só não sei se, eu não me lembro do detalhe. Eu não sei se reforçaram a posição depois por baixo, ok? Para dizer, filhos, não metam aqui backs porque eu vou segurar isto na mesma. Não sei se teve isso. Porque como é que aconteciam muitos desses movimentos na Euro? Era muito dinheiro em back, dinheiro acima de tudo de traders, Vral leva o dinheiro todos dos traders e depois 2 ticks ou 3 ticks abaixo reforcem leis e dizia, filhos, eu entalei-vos todos e se vocês me terem aqui mais dinheiro, mais eu vou entalar. E depois tu tinhas 2 consequências, que era, já estavas todo entalado e se vais levar o gajo vais-te entalar 2 vezes. E o que é que acontecia? As pessoas começavam a fechar, dava o efeito de bola de neve tipo contrária e depois estava tudo semeado para isso acontecer. Quisesse depois a pessoa continuar a reforçar, pessoa, traders, sei lá eu, o que fosse, continuar a reforçar aqueles leis. E houve pelo menos uma movimentação dessas em que deram um lei bem grande para cima, limparam o mercado todo, não ficou dinheiro todo na ledra. Tu estavas, que eu até disse que despachei logo e tu próprio começaste a aliviar a tua posição. Eu Não lembro-me tô de. lembrando desse Olha, jogo. cuidado, estou a ficar. Isto está a começar a funcionar outra vez, a minha cabeça. E tu começaste a mandar a tua posição embora, por parte dela, e tipo, ficaste só com a exposição que te interessava. E Não saiu interessa gol logo qual na era. sequência? Não, Não? não, não, Ah, então não, não. não, não. Por isso é que não te lembres. Senão ias te lembrar, garanto. É. Uhum. Porque E teve um depois o gol ontem mercado. assim. Mas houve mais do Kuma. Houve mais do Kuma. E depois o mercado. Mas depois o mercado acabou por ir na mesma. Pode estar a acontecer aqui várias coisas. Ok? Uma que é exposições normais nossas. Não carregamos tanto dinheiro, por exemplo, como se calhar na Euro. E não sentimos essa necessidade toda de fechar e aliviar posições. E nós próprios não ajudamos a travar o mercado. E outras, se calhar, também sentimos mais confiança nas ligas. E pode só o jogo não ficar putaria a seguir. Entendes? E tipo, dá uma lateralização de um minuto e meio, pontapé de baliza, botes levam aquele mercado, fecha a posição e a coisa vai. Mas houve indícios de, sim, mas houve indícios, mas não se confirmou. Porque até ontem mesmo no jogo da Roma, era mod baixa no jogo da Roma. E a Roma, o melhor momento da Roma foi nos primeiros 15 do segundo tempo ali. Dos 46 ali até os 60 e poucos minutos, a Roma tava realmente amassando, assim. E a odd era baixa. E o mercado desceu normal. Então, assim, curioso que por enquanto não rolou, sabe? O que rolou é o pesadão empurrando vários mercados pra baixo. Isso aí rolou. Ele tá uma versão um pouquinho mais No soft. sábado. Ele tá Mas empurrando ontem não 20, existiu. 30k. Hã? Mas ontem não existiu. Onde é que ele andou ontem? Eu não vi também. Tirou Eu não vi folga. mercado Domingo ele nenhum. não trabalha, acho. Olha, então quer dizer que eu não vou trabalhar o sábado, vou trabalhar só domingo. Não. Demos conta dele na Porque sexta, demos existiu conta esse dele no cara, sábado, acho né? que eu. Ele andou em vários mercados por aí, tanto na quinta, quanto na sexta, quanto no sábado. Domingo realmente eu não lembro dele, pelo menos. Mas empurrando forte, com 20 mil dólares, 30 mil dólares. Exposições bem maiores do que era habitual no mercado. Então, assim, foi um movimento que aconteceu na Euro que provavelmente vai continuar por agora na temporada, porque o cara continua estando no mercado de uma maneira um pouco diferente, inclusive um pouco diferente até no aspecto que ele fechou,
teve um jogo no mercado 2,5, salvo engano. Ele foi empurrando lá de cima de 2 e pouco. 2 e pouco não, acho que era 1,80 foi quando ele começou a empurrar. E chegou tipo 1,15 ali, 1,16 ele foi fechando a posição. Ou 1,6, salvo engano. Ele foi fechando a posição dele e foi empurrando no 1,5. Então assim, aquele movimento que aconteceu na Euro vai continuar acontecendo porque o cara aparentemente vai fazer. Tá um pouco mais cauteloso. Não tá com tanto Eu não dinheiro. consegui. Mas... assim, nós já percebemos que ele tem uma coisa no perfil, que é, se ele forra, amigos, preparem-se que os próximos dias o mercado vai ser a doer, não plantem leis. Se, se ele mete dinheiro em 2 ou 3 mercados e não sai gol em nenhum deles, preparem-se nos dias a seguir. Que ele está com o plafond, ele só vai. Ok? Isso já era assim na Euro. Eu não percebi se ele forrou. Houve um mercado que ele, um do jogo que eu vi ele que ele fez carregou bom muito. lucro. Ele fez bom lucro. Houve um jogo que ele leva ao gol num, mas depois se eu fosse em 2 mercados ainda do mesmo jogo, mas eu não percebi pela liquidez se ele meteu muito mais dinheiro nos outros mercados do que meteu naquele em que ele se entalou. Esse jogo, na minha opinião, eu acho que ele estava completamente errado. E teve muita sorte. Mas, assim, o homem é bravo. Foi na taça, inclusive. O Retângulo Mágico, ele comentou, né? A única desculpa do Real foi a falta de descanso da Supertaça. Na Supertaça, inclusive, ele empurrou pra caralho. No jogo do Real lá. Ele também tava por lá. Então, assim... Acho que veio pra ficar. Tipo assim, o cara... Ele testou alguma coisa ali na Euro... Deu super bom e ele vai continuar na temporada regular aqui. Boa notícia. Eu gosto dele no mercado. Eu gosto. Então, assim, pra mim é uma boa notícia. Eu gosto dele no mercado porque eu acho que ele pode chamar outros, sabes? Ele pode encorajar outras pessoas a injetar assim um dinheiro agressivo. Eu só não sei se isso é bom também. Isso é uma discussão bem. Vão ter divergências de opinião, né? Com certeza, faz porque ele não é. Tipo assim. Pô, toda vez que ele tá dando back, a gente tá concordando com ele. Não. É meio que 50-50 aí. De vez em quando eu concordo, de vez em quando eu não concordo. Mas, tipo, no jogo do Real Madrid mesmo e Atalanta, eu não acho que ele teve bem, tá ligado? Mas. Era esse jogo que eu estava a falar. Eu não acho que ele teve bem. Mas, assim, quando ele tá no mercado, ele aumenta o número de oportunidades. Seja em back ou seja em late. Achas? Eu acho. Eu acho. Sei. Porque você fica na opinião de um cara, né? E isso é chato. Quando você fica na opinião de um cara pra sua posição ter valor ou não ter valor. Mas assim, se você estiver concordando ou não com ele, dá pra você aproveitar as oportunidades ali. Só fica a questão que é, esse cara sabe mais que o mercado todo. Sabe? Já sabe. Se nós formos, Eu cravo que sabe. Se nós formos comparar tamanho, volume de dinheiro no mercado versus opinião, nós normalmente, quando é que achamos que uma posição é muito boa? Por exemplo, no caso de back é sempre mais fácil, que é, eu dou um back, o mercado depois tem a minha opinião e leva o mercado por ali abaixo de forma natural, sem lateralizações e vai, com a bola a rolar e o mercado desce. Okay? E nós meio que temos uma confirmação de que o nosso trade estaria mais ou menos correto independentemente de levarmos o gol ou não. Por exemplo, para back é um dos indicativos que nós utilizamos. E tu, na opinião desse gajo, não, é só ele. É só ele, mas ele move mais dinheiro do que essa massa de traders Ele que nós movimenta. Mas muito mais. Ele dobra a muito liquidez mais. do mercado em 3 movimentos, pô. É tipo isso. Não, ele é a liquidez do mercado. Ele faz a liquidez do mercado. Porque ele entra em odds que supostamente não são de valor e aciona os mecanismos todos de alerta, Panther, que aquilo são odds de valor, começam a entrar um monte de dinheiro nele, de bots e afins, e aquilo dá muito mais dinheiro transacionado do que ele multiplica do que é normal. o dinheiro. Multiplica por várias vezes. É bizarro. Ele pega 2, 3 movimentos e já dobrou a liquidez do mercado. É uma loucura. Dois movimentos ele duplica a liquidez no mercado. O Monster Gamer, ele até perguntou aqui de quem que a gente tá falando, né? Um dinheiro no mercado, a gente não sabe quem que é. Nem é relevante quem é, o que interessa é o que ele gera no mercado. Era uma stake que andava maioritariamente
a dar back aos unders à frente, no europeu, com uma stake de 200 mil dólares, 200 mil libras. É 200 mil uma coisa dólares. assim. Era redondinho o dólar. Era? Era. Então pronto. Pode ser uma conta brasileira. Pensei nisso. Ou Argentina. Enfim. E ele veio com stakes de 20 capas, algo assim do género. A É estar 20, a 30 fazer empurrando ali. a fazer os mesmos movimentos agora neste pós-Euro. Só apareceu agora. Teve estas semanas todas de pré porque ele não apareceu. Mas enfim, eu acho que era isso por hoje, né? A gente falar um pouquinho aí do começo das competições tem uma europeias coisa. em geral, né? Tem uma coisa. Tem Pode uma falar. coisa que eu queria dizer. Os mercados sem ser Bundesliga, eu chorava muito numa situação ano passado que eu falava dos motivos de eu gostar muito de fazer Bundesliga, que era que os mercados reagiam muito ao jogo porque as pessoas tinham confiança no que estavam a ver. E isso implicava a odd não descer só em bola morta. Porque quando é uma odd que desce muito em bola, só em bola morta, para mim temos um problema, ok? Que é, vamos ter que pagar esse risco dessa bola morta, e ela tem que estar muito desajustada para nos dar uma movimentação para nós pagarmos o risco e ficarmos nessa bola morta. E houve La Liga e Bundesliga, o mercado começou a descer várias vezes pelo que estava a acontecer em jogo, até contra radar, ok? Desceu muito pelo que estava a passar. Uma equipa que começava a trocar a bola e não queria, e o mercado ia atrás e dava back e livravam-se das posições e coisas do género. O mercado a reagir, a bola a rolar em campo. E eu gosto muito disso para trabalhar, ok? E aconteceu. Eu nem tirei muito partido, ok? Mas aconteceu muito. Aconteceu na La Liga e aconteceu na Premier League. Pode ser por não estar a haver Bundesliga e esse tipo de trader está a ir para essas ligas para já. Com certeza é isso. Vamos ver. Eu vou ter fé que não seja. E se esse dinheiro andar. Você pode ter a fé que for, mas com certeza é isso, Daniel. Deixa-me acreditar. Não tem. Deixa-me ser feliz até vir a Bundesliga. O mercado tava bem mais agressivo, Mas o seguinte- realmente. Mas também mas o seguinte tem uma coisa, o treinamento da Euro, né? Sim. Tem isso também. Os caras trabalhou na Euro, né? Então eles treinaram, né? Diga lá, André, desculpa. Não, vai acreditando nisso até sábado, até sexta, tá? Opa, eu queria muito porque é muito. Eu prefiro muito mais fazer trading com a bola a rolar do que com uma bola que para e a bola sai e fica o jogador no campo e por aí fora, ok? Porque eu sou bom a avaliar o que está ali a passar, ok? E com a bola parada toda a gente está back e depois eu só sei se o preço desceu muito ou não. E eu queria muito que isso acontecesse, a mim ia beneficiar muito que os traders reagissem ao que estão a ver em campo. Com delay ou não, ok? Sim. Radar, né? Sim, pelo radar, por exemplo. É algo que pra mim é factual, que é só porque a Bundesliga não tá ali. Você via até mercados de HT. Eu acho que é meio-meio. Tipo assim, você vê até mercado de HT na Premier League que nunca tinha dinheiro, tava recheado de dinheiro, sabe? Então, assim, a galera sedenta por clique, tá ligado? E a Bundesliga não voltou, então é um time bom, né, pra eles aproveitarem ali. E tanto é, Daniel, que foi semana passada, essa semana teve Pocal. Eu não sei se você lembra, os jogos começaram igual normais, a liquidez, às 8 horas da manhã. Deu na metade do primeiro tempo, no sábado e no domingo, tinha o jogo principal, que sempre tem um que vai um pouco mais de liquidez, tinha muito dinheiro. Tipo assim, talvez tinha o gap de um tique, beleza, mas em cima tinha 1.000, 1.200, 1.300, isso nunca aconteceu. Por quê? Porque não voltou a Bundesliga ainda. Tinha pouco jogo, agora vai voltar a Itália e tal, e vai dar uma dispersada, vai voltar ao normal. Mas a Bundesliga já puxou um pouco já. Até a La Liga tava com liquidez no HT. Assim. Assim, pode ser. A La Liga é o pior de todos em liquidez HT. Mas, isso pode ser o efeito também euro, porque assim, algum tipo de confiança o pessoal está a ter. Pode ser. Lá meter o dinheiro. Eu comentei, né? Eles treinaram.
Eles treinaram Ah, trabalhar com delay. E sem radar, inclusive, né? Delay e sem radar. Então, assim, pode pá, ser. porque se há coisa que eu fazia à festa, por exemplo, o ano passado, não era nas movimentações que o pessoal queria dar lei. Era nas movimentações que o pessoal queria fechar queria fechar o lei. Ok? Porque o mercado fica meio à toa, ainda não percebe, nem toda a gente ainda é expert nesse tipo de situação e nem sempre percebem quanto é que a maioria das pessoas quer livrar do dinheiro em lei e tem que carregar em posições em back. E eu tenho a certeza que boa parte da minha rentabilidade foi em cima disso. Vamos ver se isso acontece agora e se os traders metem o dinheiro também nesses mercados em que o feed que não é transmissão em cima do radar. É. E aí Espero que sim. o Pedro comentou ali de um pesadão ali de 120 mil reais. Mas, ô Pedro, o Breno pode ter falado desse cara, mas não é esse mesmo cara, tá? 120 mil reais é dinheiro de pinga É pra o, esse cara, é tá o ligado? Breno. 120 mil reais é o Breno. É, Não, estou a não. brincar. Estou a brincar. Mas é. Mas é pouco Você brinca dinheiro na isso aí casa, pra meu. esse cara que a gente tá falando, tá ligado? Eu nunca vi Ah, ele no Brasil, tá? Eu nunca vi esse cara no Brasil. Tem trader pesado aqui no Brasil, óbvio, mas não é esse ui. cara não. Tipo, 120, vamos tá falando de uma stake de 30 mil dólares. Não, mas até porque o Breno é melhor do que esses gajos e não entra aos 120 mil reais todos de uma assentada. Ok? Exatamente. Só para não. Mas assim, pode ser um cara parecido, um cara pesado. Pô, 120 mil reais é bastante dinheiro, tá ligado? Dá 30 mil, né? 35 mil dólares, assim, é bastante. Só que eu, pelo menos, nunca vi ele por aqui, tá ligado? Nunca vi. Principalmente match odds, né? Não, não me lembro, Não, pelo menos. é bastante. Onde é que nós devemos ter de 20 mil dólares no mercado ainda agora? Tem que ser alguém muito específico. É Sim, muito é. difícil de ver. É. É. Mas esse cara em si, ele é característico pelo back nos mercados à frente, tá ligado? Essa é a característica dele. E E empurrando por varrer sempre no mercado. fundo, né? E por varrer mercado. Até porque depois nós vimos uma stake similar no limite e ele não estava a ter o mesmo comportamento e isso mete-me um bocado de confusão. Nós estávamos a falar, ele estava a entrar, estava a meter o dinheiro, Tá fazendo trabalho de market maker, né, basicamente. estava a trabalhar de forma posicionada e eu acho que ele estava meio que a utilizar o conceito que eu falei na altura, que é se o mercado já veio a este preço e a situação de jogo está ok, no mínimo eu estou em EV nulo e eu posso ter aqui o dinheiro. E ele retirava-se sempre em Dangerous Attack. Se não fosse Dangerous Attack, ele assumia a entrada daquele dinheiro. Ele meio que já está a assumir, no momento em que o dinheiro lhe está a entrar, ele está a assumir a percentagenzinha de não ser um ataque perigoso. Ele estava a O, fazer isso constantemente e era o, muito visível. o Monster Game falou que deve ser o Psychoff, mas nem fudendo. Nem por decreto. Quer dizer, pode ser, sei lá eu, mas eu acho Tá. que não. Impossível. Ele vai botar o mês excelente dele ali em uma entrada só. Mas ele pode ter subido de nível, né? A gente não sabe. Mas eu acho que é improvável. Eu não. Oh, Renan, eu não. Eu acredito em tudo. Não, eu também, eu também. Hum. Que venha mais, né? Que fique com a liquidez A gente trabalha com duplicada no mercado, probabilidade. A quanto mais probabilidade melhor. é pequena, né? Pronto, mas olha, vamos lá então. Estou a começar os jogos e Mas é vamos partir isso. aqui as pessoas. Agradecer aí a galera do chat, ó, o Zé Miguel que teve por aí, o Gui, ó, o Lay Trader, o Douglas, o Brito, o Retângulo Mágico aí que falou várias coisas também, valeu demais. O Retângulo Mágico que é o Cidadão X, tá? Ele mandou ali pra gente, ó. Desculpa. Boas tardes, malta. eu li Hoje qualquer vim coisa, de cara mas- lavada. O outro canal é mais pra conteúdo de motociclismo, viagens, etc. Esse fica mais pra área futebolística. Aquele abraço, Cidadão X. Tá aí, ó. Deixa eu só falar um negócio antes. Ô, Renan, o Liug tá aí. Entre no Instagram do Liug. Ele tá fazendo um diário lá de todo dia. Colocar, tá legal pra caramba. Tá bem legal Exatamente, mesmo. conteúdo premium. E o Liug mandou aqui, ó. Cheguei, tá tudo bem por aí? Tá tudo bem sim. Tudo certo. E pra você que não segue o Liug, por favor, tá moscandão. Tanto aqui no YouTube quanto lá no Instagram. O Conteúdo Instagram mesmo, tá, assim, ó, tá todo dia. de primeira, velho. O bicho tá a máquina de produzir conteúdo e de produzir, né? Trades na prática. Porque pra ele produzir conteúdo, ele tem que fazer trade na prática. Então ele faz trade na prática e faz conteúdo. O bagulho tá realmente
Top. E pra galera que é do curso dele, inclusive, pô, toda semana praticamente tem aula nova. O bicho tá uma máquina, viu? Uma verdadeira máquina. Também mandar um salve pro Ded que teve por aí, ó. O Douglas, o Vinícius Caetano, né? Eu percebi O a piada do Bruno. Daddy sobre o André, ok? Eu percebi. Para entendedores. Não vi, não. Acho que passou, eu não vi. Ele falou que você Cadê é o David o Stern? Netuno, basicamente, do Forrada. Ele não disse Ah, tá, tudo, entendi ele por disse quê. produtores de conteúdo. Ué, Eu sei por quê. Mas é isso. eu não Eu vou sei. colocar, eu vou falar pra minha filha entrar aqui e bater a porta na parede, só pra lembrar alguma coisa. Exatamente. Aí o Daniel, ó, o Dani Trader passou por aí também. Salve, Dani. Enfim, agradecer a E- todo mundo que teve por aí, ó. O Tono Tédio também. Ele falou que foram eliminados nas quartas, né? Acho que ele tá falando do Bayern, né? Foi eliminado pelo Saarbrücken nas quartas. O Mr. Vlad perguntou se já pode almoçar. Pode. Tô indo lá agora, inclusive. O Conan também que teve por aí, ó. O Fortune também. Salve, Fortune. Fazia tempo que você não aparecia por aí, né? O Johnny, né? Que tava trocando ideia com o Pedro ali também. Enfim. E o Gustavão. Que teve por aí também. E falando do conteúdo do Liug, inclusive, ó. Conteúdo muito legal mesmo do Liug no desafio que ele fez. É isso. Acompanha aí que tá bem interessante mesmo de assistir. Conteúdo premium. Também o Monster Game aí. E o Rafael Soares aí também. Que acabou de mandar um tamo junto, Rafael. E bom, dúvidas, sugestões, como sempre, são muito bem-vindas, né? Se inscrevam no canal, ative a notificação, aqui embaixo tá o canal do Forrada. Manda esse vídeo aqui pra aquele seu amigo que tá com dificuldade. Passe pra ele o feedback que esse programa foi feito para, né, ele ficar um pouquinho mais tranquilo, porque tá difícil pra todo mundo esse começo de temporada. E a tendência é melhorar, né? Porque se piorar, pô, aí complica, né? Aí ferrou. Mas é isso. Obrigado a toda a gente pelos feedbacks do programa do Nobody. Eu recebi alguns e foram todos incríveis. Sim, inclusive quem não Acham que assistiu, o programa- assista, né? Os últimos programa 4 foi forradas bom. aí, a gente teve 3 convidados, cara. Fica tipo aí pra vocês assistirem, né? Qual é que vai ser o próximo? Então, temos que convidar alguém, né? Sugeriram Por enquanto eu não convidei ninguém, não. Sugeriram o Josué Ramos nos comentários do. Josué Ramos era uma boa. Gostaria muito de trocar uma ideia com o Josué. Eu também. Eu também. Eu queria chamar só um. Não é nem pra conversar, é pra cobrar um vídeo que ele fez e não postou ainda. Olha, isso é que Ih? era, meu. Quem? Que é do programa. Que é do. Ó, Do podcast do Cipriano com o. é esse mesmo. Ah, então, isso aí não sei, Não, a cara. culpa é do Renan. A culpa é do Renan. O Renan que foi lá documentar aquilo. Gravaste tudo. Gravaste no telemóvel tudo. Pô, pior Vias. que eu fiz uma live ao Fita vivo. VHS Não, estragou, foi isso. O pior é que eu fiz uma live ao vivo, mas eu encerrei a live, né? Não fiquei fazendo a live o tempo todo, né? Mas eu acho que ele vai postar ainda, cara. Eu tenho fé. Eu tenho fé no Full Trader. Vai. Que ele vai postar Quando o ainda. cabelo dele cair de novo. Eu tenho fé no Full Trader, só não tenho fé nesse podcast. Eu tenho fé que ele não vai meter nada desse podcast. Ok? Foi um head pro Breno, né? Fazer o quê, né? Mas é isso, obrigado aí a todo mundo que participou. Se inscreva no canal, ative a notificação, deixa o like, enfim, compartilha o Forrada por aí. É um jeito que você tem de apoiar esse projeto aqui pra ele continuar, né? Porque ganhar dinheiro com esse programa, dificilmente a gente vai ganhar, né? Então assim, se vocês puderem pelo menos compartilhar pra ter cada vez mais gente assistindo, a gente agradece muito. E semana que vem, provavelmente, o nosso programa vai começar às 11 horas da manhã aqui do Brasil, tá? 3 horas da tarde aí de Portugal. Porque aí fica um horário um pouco mais cedo e aí a gente tem tempo, principalmente aqui no Brasil, né? De almoçar e, né, trabalhar os jogos que vão começar por volta de 1h30, né? Já que lá na Europa eles ainda não estão no horário de inverno. Então provavelmente semana que vem aí o horário novo vai ser às 11. Mas aí, me sigam nas redes sociais aí que eu falo pra vocês o horário, mas isso. provavelmente vai ser às 11. Fique show! Considerações finais, Daniel? André? Acidentes de trabalho acontecem, viu? Isso de vez em quando acontece, é muito raro, mas pode acontecer. Só deixei isso aí no ar. Certo. Eventos raros, eventos raros. Quem faz eventos raros vai entender. Assim, muito headzinho pra dar um greenzinho, é a mesma coisa. Inclusive eu vendo o Só que é o print do contrário. Benfica na zona de rebaixamento, hein? Quem quiser comprar aí. Nossa, Vai, Daniel, Sim, considerações sem palavras. finais. Eu vou explicar. Como o Renan gosta de arranjar pelo menos 6 milhões de pessoas a não gostar dele. Não é muito inteligente isso, Renan. É a mesma coisa que falas mal do Flamengo. Continuando. Olha, agora perdi-me, meu. Aí, tá vendo? Isso é uma Como coisa- tirar um benfiquista Meu. do prumo. Já foi. Não, só falei considerações finais aí. Considerações finais.
O André falou, acidente de trabalho acontece, você, considerações Gosto finais. muito de toda a gente, mas que os vossos retos sejam os meus gringos. Vamos embora. Perfeito. E bom, eu É o voto... famoso morreu antes ele do que eu. A minha consideração final aqui é que o Estevão tem que ser punido porque o que ele fez com o Patrick foi na maldade. Maldoso. Ponto final, depois Eu assistam não vi, lá. eu vou ver agora. Ele foi na maldade. Ele foi na maldade. Deu pra perceber claramente. E pela reação dele depois, também dá pra perceber que ele fez realmente na maldade. Tem que ser punido esse moleque safado, velho. Mas é isso. Tamo junto. Forte abraço. Por hoje era só tudo Abraço. isso. E se inscreva aí no canal. Valeu. Valeu.